E aí, pessoal do grupo, tudo bem? Eu sou o Walter, professor Valtinho, aqui do grupo. E eu queria rapidamente comentar, nós estamos no final do ano aí, e começa agora, né, o que a gente costuma chamar de dança das cadeiras. Algumas escolas já estão começando ou até terminando processos seletivos para 2020. E eu queria falar para vocês uma coisa, eu já comentei em alguns vídeos que eu fiz, mas eu queria deixar muito claro para vocês, colegas professores. Eu dou aula há 29 anos, né? E eu já dei aula em colégios muito bons em São Paulo, colégios da elite, colégios que pagam bem. Passei por 20 anos de Dante, 6 anos de São Luís, 8 anos de Pueridomus, Mater Amabilis, só colégio muito bom. E outros também bons, que eu não vou ficar citando tanta escola assim. Mas eu citei essas porque foram escolas que eu entrei há muito tempo, passei por processos que eram basicamente entrevistas com coordenadores, conversas, análise de currículo, né? É óbvio que quando eu fui empregado pela primeira vez como professor, eu tenho formação de engenheiro, eu já vinha da engenharia, mas depois fiz física para poder ser professor. O primeiro emprego, né, na verdade as duas primeiras escolas que eu comecei junto no Pueridomus e no Colégio Friburgo, isso no começo dos anos 90, e na verdade eu não tinha experiência nenhuma. Tinha experiência que eu dava aula de reforço no São Luís, que era o colégio que eu tinha estudado, mas não tinha experiência verdadeira, assinada, carteira assinada. Muito bem, mesmo assim, naquela época, as minhas duas entrevistas, tanto para o Pueridomus como para o Friburgo, foram entrevistas só, conversas, papo. E aí os coordenadores, na época, o diretor do Friburgo e a diretora de uma unidade do Pueridomus, que era filha da dona do Pueridomus, entenderam que aquela conversa era suficiente para me contratar. E lá eu fiquei muitos anos e sempre atendi as expectativas enquanto professor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque depois eu fui pro Dante, já com muita experiência de Pueridomus, São Luís, Mater Amabilis, então eu já tinha aí, óbvio, um currículo a ser mostrado. Porém, hoje, as escolas, e eu não estou falando só as escolas de grande porte, eu estou falando de qualquer escola, ou muitas escolas aí, não digo todas, graças a Deus, inventaram processos seletivos extremamente, na minha opinião, exagerados e desnecessários. Eu acho que um bom processo seletivo, primeiro, aí não vale obviamente para quem está começando na carreira, mas para quem já tem alguma experiência. Quando eu falo alguma experiência, 2, 3, 5 anos de sala de aula, eu acho que o que tem que ser analisado é o currículo, é o que aquele professor já fez, o que ele não fez, o que ele pretende fazer. Eu não vejo problema nenhum em pedir aula-teste, já fiz aula-teste, fui muito bem em aulas-teste, exatamente porque eu já tinha todo esse jogo de cintura de sala de aula. Agora começou uma novidade, não é de agora, já de alguns anos, de poucos anos para cá, de mandar professor fazer prova. Cara, eu vou dizer uma coisa, isso pode até eventualmente fechar portas para mim futuras, mas eu não faço prova. Eu acho ridículo, ridículo. Você chegar para um cara, vou falar o meu caso, tá? Mas isso vale para todo mundo que tem alguma experiência, de pouco, médio ou muito tempo como eu. Você chegar para um professor, fazer uma aula teste, ótimo. Entrevista, ótimo. Análise de currículo, ótimo. Agora, mandar o cara sentar a bunda numa cadeira e fazer provas da matéria, fazer uma prova com questões da matéria dele, é ridículo. É completamente desnecessário. Por quê? Primeiro, eu posso ter passado, no meu caso, vou dar o meu exemplo aqui. Eu dou aula de física e nunca, nesses quase 30 anos, eu dei aula de ondulatória. Por quê? Porque não gosto e sempre pude ter a chance de não dar. Estava numa série que não tinha ondulatória, tudo bem. Então não gosto de ondulatória, não gosto de dar aula. Sou engenheiro, hein? Sou engenheiro elétrico, inclusive, que usa muito ondas, né? Mas tudo bem, não gostei. Beleza, é um direito meu não gostar, é um direito meu não querer dar aula daquilo. Aí você vai falar assim, mas e se a escola que você está pedindo para você dar aula? Claro, eu vou me preparar para aquilo, porque como eu nunca dei aula, eu estou enferrujado, eu sou um cara que com tantos anos de carreira, eu nunca entro numa sala de aula sem preparar uma aula.
voltar, por mais que eu tenha dado aquela mesma aula de quantidade de movimento, de espelhos esféricos, 600 vezes já, 1.500 vezes, 10.000 vezes, eu vou me preparar para entrar numa sala de aula e fazer aquilo de novo, por mais uma vez. Porém, é diferente de uma prova. A prova é aquela coisa, é pontual. Eu tô lá, eu chego, me apresentam, por exemplo, uma prova com 10 questões. Dessas 10 questões, 4, 5 temas são temas que eu não estou dando aula há algum tempo. E aí? Eu sou um mau professor por causa daquilo? Eu sou menos qualificado por causa daquilo? Não, né? Então, vamos fazer uma analogia com um médico. Um grande hospital, um Einstein, um Sírio-Libanês, um Santa Catarina, vai contratar um médico, vai botar um paciente na frente dele lá e falar, agora você vai me explicar tudo que tem aí dentro? Ah, para, gente. Ô, coordenadores, diretores de escola, toma um pouquinho de vergonha na cara e aprenda a analisar o currículo de um professor, aprenda a entrevistar um professor, aprenda a conhecer o cara que você quer contratar. Tá? Esse negócio de fazer provinha é ridículo. Então eu lanço aqui a minha campanha enquanto administrador e criador desse grupo não faça prova não faça prova quando a escola solicitar, fala, me desculpa, eu faço o que você quiser, faço aula, teste, entrevista, olha meu currículo, conversa comigo, faz dinâmica de grupo, mas eu não vou fazer prova, eu não preciso ser avaliado. Nesse sentido, eu preciso ser avaliado em outros sentidos. Outro dia eu vi até um cara reclamando aqui, ele tinha razão, que ele foi colocado numa sala de aula para dar aula para alunos, como aula teste. Cara, eu fiquei meio quieto lá na hora, mas eu acho isso muito mais interessante do que fazer uma prova. Ora, o teu público tá lá. Eu dei várias aulas testes para coordenadores, foi ótimo, beleza. Poderia dar para alunos, poderia fazer, olha, por exemplo, tem muita escola que faz uma coisa bem legal. No ano anterior, a quando eles estão pensando em fazer contratações, eles montam, por exemplo, como é que chama? Eles montam, não é bem um curso, eles montam projetinhos lá, vão fazer revisão e contratam professores, pagam a parte professores para fazer esses módulos, é a palavra que eu estava querendo lembrar. Pô, beleza, então me chama para dar um módulo no ano anterior, gostou, os alunos responderam positivamente, me contrata no ano seguinte. Agora ficar fazendo o cara fazer prova, tem escola que faz prova até de BNCC pro cara. Desculpa, minha opinião. Não preciso que vocês escrevam aí embaixo, concordo, discordo. Eu só acho o seguinte, esse grupo administrado por mim, criado por mim, é totalmente contrário à realização de provas num processo seletivo para professores. Eu sou favorável a qualquer outro instrumento de avaliação, como todos esses que eu falei. Aula, teste, entrevista, dinâmica de grupo, não tenho problema com isso e não acho que isso é errado. Agora, mandar o professor fazer prova e, de alguma forma, humilhar esse professor, eu estou totalmente em desacordo. Então, está lançada a campanha, não faça. Se a escola que está querendo te contratar está querendo que você realize provas, fale desculpa. Eu não vou ser analisado dessa forma. Agora, se você acha que tudo bem, vá em frente. Minha opinião, desculpe os outros. Beleza? Tchauzinho.